Bom, então eu gostaria de dar boa noite a todos os virtualmente presentes. Hoje temos a nossa 65ª conferência do NDR e nós vamos prestigiar a apresentação da mestranda Ana Gabriela Rigo Borges com o tema Investimentos Públicos e o Grau de Satisfação Populacional, uma análise das praças públicas de Cascavel, Paraná. Pedimos aos participantes que, quando não estiverem fazendo uso da palavra, por favor, mantenham seus microfones fechados. Assim como nos encontros anteriores, e as discussões terão duração de 1 hora. Lembrando que a qualquer momento da apresentação, os participantes poderão abrir o seu áudio e fazer perguntas, ou tirar dúvidas com o apresentador. Ou ainda, se preferirem, podem fazer perguntas pelo chat, mas estas serão lidas apenas no final. Lembrando também a todos, nossos encontros são transmitidos ao vivo via Facebook, pelo link que a professora Crislaine já inseriu aqui no nosso chat. E além disso, esses encontros são gravados e posteriormente disponibilizados no canal do INDR, no YouTube. Quem perdeu alguma discussão e queira assistir, então fique à vontade para acessar. Também aproveite para curtir a página do NDR no Facebook e se inscreverem no nosso canal do YouTube, para receberem as notificações de novos conteúdos. Apenas mais um breve recado aos estudantes da graduação, que me enviem uma mensagem, então, no privado, para que eu possa registrar a presença de vocês e contabilizar nas suas atividades acadêmicas. Ok? Então, uma ótima conferência a todos e passo a palavra, então, para a Ana Gabriela. Boa noite a todos. Gente, meu tom de voz é meio baixo, então se vocês não estiverem ouvindo, vocês podem me avisar, tá bom? Eu me chamo Ana Gabriela, sou arquiteta e urbanista e mestranda do PGDRA. A minha pesquisa é orientada pelo professor Dr. Carlos Alberto Piacente e vamos dar início. Esse trabalho está dividido em introdução, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, caracterização da área de estudo e resultados esperados. Para compreender as aplicações de investimentos públicos e os caminhos acabam nos levando às questões de eficiência nesses investimentos. Então, a eficiência é a capacidade de executar tarefas com o menor uso de recursos disponíveis, desde financeiros a humanos. Em resumo, pode ser a execução com a menor quantidade, oferindo um resultado final satisfatório. Então, aqui existem 3 fatores importantes nos investimentos públicos eficientes. De infraestrutura ocasionam um aumento da competitividade e sustentam um ciclo de crescimento constante em uma região. Também existe uma questão importante que deve ser considerada, que são as leis que garantem a efetividade do uso para toda a população do bem público, bem como independe-se em condições físicas completamente estruturadas ou portadores de deficiências, enfim. Essas leis são a lei, a Constituição Federal, artigos 182 e 183, e o Estatuto da Cidade, 10.257 de 2001, Lei 8.078 de 90 e a Lei 7.347 de 85. Então, esses fatores devem ser compreendidos, principalmente uma vez que o propósito central de qualquer ação pública é promover o bem-estar ou a satisfação populacional. Então, de maneira geral, esses espaços públicos devem ser destinados com acessibilidade, compreender a possibilidade de acesso, aproximação ou utilização do ambiente, e isso deve ser oferecido com facilidade, não exigindo esforços excessivos de quem frequenta esses ambientes. Então, a restrição de utilização de ambientes públicos inibem a questão de cidadania individual também, e dessa forma, visando essa satisfação populacional e as questões de inclusão social, bem como a maximização desses
recursos públicos destinados a praças, a presente pesquisa analisa o uso eficiente desses recursos destinados ao planejamento das praças públicas, partindo dos princípios de satisfação e acessibilidade no ambiente destinado à pesquisa. Então, posteriormente, será proposto um padrão mínimo de qualidade de estruturação. Diante da crescente exigência em relação à eficiência na aplicação dos recursos municipais, a pergunta que vai nortear esse estudo é: qual é o parâmetro ideal do grau de inclusão e satisfação populacional com as praças públicas municipais? Então, aqui, a pesquisa se justifica na minha linha de pesquisa, que é Economia Regional e Sociedade. Ela se insere nessa linha de pesquisa e analisa os processos culturais, econômicos e políticas públicas que promovem o desenvolvimento de uma região. As questões de gestão participativa, em que o uso eficiente de recursos ganha cada vez mais espaço, né, na discussão, ainda mais nas práticas de gestões, principalmente participativas. Então, pode dizer que a eficiência forneceu uma nova dimensão do estudo do tamanho do Estado e a competência da sociedade nesse meio, né? E referente a recursos, decisões e as aplicações eficientes. A produção se justifica pela produção de dados municipais, uma vez que esses dados são limitados e é muito difícil a gente compreender um investimento público pelas questões de custo, porque elas se tornam difíceis de ser um objeto de estudo pela falta de organização municipal e falta de dados confiáveis. Então, a gente pode mensurar esses desempenhos somente por dois fatores, né, que são os desempenhos financeiros e a qualidade do serviço oferecido a determinada população. Mas, como a gente encontrou aqui um cenário de desempenho financeiro limitado, esse trabalho também auxiliará nessa questão. E o apoio para a tomada de decisões, uma vez que quando os planejadores têm uma visão real da situação de determinado espaço público na cidade, leva a realizações mais compatíveis com os anseios de uma população. Essa pesquisa também se justifica ser em Cascavel, porque Cascavel se encontra como polo regional, está em uma localização privilegiada, pelo entroncamento nas principais rodovias da região, é uma cidade em constante crescimento e desenvolvimento, e principalmente, né, pelo fornecimento de novos dados para o município. Diante disso, o principal objetivo da pesquisa final, né, é desenvolver um parâmetro do grau de inclusão e satisfação populacional com praças públicas municipais e tendo um estudo de caso a cidade de Cascavel. Então, para atingir esse objetivo geral, os objetivos específicos são compreender o funcionamento e a distribuição de investimentos públicos e a participação populacional, avaliar a inclusão e satisfação dos usuários, especificências motoras no contexto de praças públicas, mapear a Praça Wilson Joffre Soares dos Santos, demonstrando a relação entre configuração espacial da cidade e satisfação da população usuária, parametrizar os fatores de satisfação populacional encontrados e mapeados em estudo de caso e propor um modelo estrutural com base nas legislações e diretrizes arquitetônicas para ser aplicado de forma generalizada a praças municipais. Entrando na fundamentação teórica, a gente fala um pouco aqui sobre o desenvolvimento urbano. Então, o desenvolvimento urbano pode ser compreendido como a expansão progressista do plano das cidades e os ajuntamentos urbanos, e o processo pode ocorrer de forma racionalmente pensada, pré-concebido, onde cada órgão da cidade que é responsável pela funcionalidade do setor se dispõe eficientemente ao longo do tempo, mas também pode ocorrer de forma espontânea, que são os processos de desenvolvimento que podem ocorrer sem ordenamento prévio e a qualquer momento. Então, aqui a gente vê um obstáculo em relação ao desenvolvimento urbano dos municípios, que é enxergar a cidade como um aglomerado de diretrizes, mas não uma gestão integrada. Então, os fatores econômicos, ambientais e socioculturais devem ser vistos sempre alocados em conjunto,
porque eles formam um ambiente urbano com uma infraestrutura completa de verdade, não ocasiona o tão planejado, né, desenvolvimento, pois tudo isso ocorre rumo ao desenvolvimento. Então, entrando nas questões de infraestrutura, o IPEDS agrega o conceito de infraestrutura em duas linhas, que é a infraestrutura social e urbana, que se direciona ao suporte aos cidadãos de seus domicílios, e a infraestrutura econômica, que são os serviços e atividades do setor produtivo. Então, entrando no meio urbano, que é o assunto dessa pesquisa, ela passa por uma questão conceitual de custo e valor, que o custo é atribuído às despesas para adquirir um bem ou serviço e o valor se associa com maior e menor utilidade do mesmo. Então, a falta de planejamento na infraestrutura como forma de continuidade do meio urbano causa uma questão de custos elevados para os cofres públicos, não somente nas aplicações, mas em manutenção. E isso se torna relevante porque grande parte das infraestruturas foram projetadas com uma expansão rápida da cidade, assim como é no caso de Cascavel, mas às vezes sem um planejamento a longo prazo. E isso ocorre uma saturação no planejamento já feito, né? Então, a infraestrutura social urbana, ela jamais se anula das questões econômicas, principalmente considerando que os custos dos sistemas de infraestrutura são resultantes das movimentações nos cofres públicos, né? Independente, na verdade, se recursos vêm de cunho público ou privado, são essenciais às atividades humanas, né? Então, as deficiências infraestruturais no meio urbano reduzem uma condicionante bem importante a ser considerada, que é, mesmo que haja questionamentos em relação a como ter ou não ter qualidade de vida influencia no processo de desenvolvimento, existe um resultado prático que pode ser citado, que é quando prejudica a produtividade, consequentemente afetando a renda da população. Para a gente falar sobre infraestrutura, é muito importante também citar as políticas públicas que preconcebem esses meios, né? Então, inicialmente, as discussões começaram por Laszlo, em 1936, que estuda a expressão de análise de política pública. Então, ele compreende que as questões são feitas por formulações científicas e decisões dos interessados. Então, Weston define a área como um sistema, ou seja, uma ligação entre formulação, resultados e o ambiente. E é importante a gente falar que as políticas públicas, elas não se referem somente às questões que envolvam a formulação, né? Porque isso tem seus desdobramentos, aplicações de recursos, setor jurídico, legitimidade da questão, existem muitos fatores a serem considerados. Então, em resumo, é uma compreensão de uma ação científica, governamental e de interesse dos agentes envolvidos, que é a população. Municipalmente, entrando no âmbito municipal, né, a gente pode citar o processo de ação, que ocorreu a partir dos anos 80. Então, essa descentralização, resumidamente, foi um processo que possibilitou levar a decisão das políticas públicas para o meio local, ou seja, muito mais próximo dos seus interessados, que é a população, né? Então, as competências foram definidas para o âmbito municipal e o município passou a desempenhar um papel que independe da transferência de poder de níveis superiores em alguns quesitos. Mas é importante destacar que, independente dessa autonomia, né, muitas vezes o município depende de recursos que vêm de níveis estaduais e federais. Então, precisa passar por esse processo. Entrando nas questões de investimento público, a gente gera uma discussão sobre a função do Estado como gestor dos gastos públicos e indutor do desenvolvimento. Então, essa discussão é aberta e divergente, né, por diversos pensamentos. Mas é importante destacar que existe um conhecimento muito generalizado sobre o que realmente os investimentos no setor público podem desempenhar dentro de uma economia, principalmente quando direcionado para as infraestruturas. Além de potencialmente aumentar os patrimônios líquidos do setor público, o setor pode ser visto pela demanda de oferta a curto e longo prazo. Então, embora hajam comprovações, né, muito
clara sobre a relação dos investimentos públicos com muitos fatores positivos no meio urbano e infraestrutura, eles nem sempre recebem a prioridade que precisa e normalmente se enquadram como um dos setores preferidos a sofrerem cortes orçamentários, né, em períodos de ajustes fiscais. Então, aqui a gente pode listar 3 critérios determinantes dos investimentos, que são os projetos autossustentáveis, que são os projetos que possuem sua própria geração de recursos, projetos com grau de incerteza elevado, que são projetos que potencialmente podem gerar recursos, mas pode ser que isso não aconteça, e os projetos com rentabilidade positiva, que são projetos com rentabilidade positiva, mas com dificuldades para atingir uma taxa de retorno segundo as perspectivas de mercado. Normalmente, aqui se enquadram os investimentos de grande interesse coletivo. Mas, independente dessa classificação, é importante ressaltar que, no âmbito das decisões e dos investimentos públicos, vindo de fomentos públicos ou privados, e entrando especificamente no território urbano, que é o objeto de estudo dessa pesquisa, as decisões devem sair ao processo de interesse em retorno financeiro, também com decisões participativas. Entrando no planejamento urbano participativo, existem muitas alegações sobre um planejamento urbano humanizado. Isso significa que acomoda pessoas que utilizam o espaço dentro da cidade, ou seja, acolhe quem deve decidir mais por isso do que somente as municipalidades. Antes de mais nada, mais importante do que a abertura do espaço de gestão participativa é uma cultura participativa. Normalmente a população não participa tanto do processo, não tem decisões, não participa diretamente nos controles e decisões políticas. É importante fomentar essa cultura participativa. Então, existe no Estatuto das Cidades a obrigatoriedade de audiência e divulgações de informações produzidas, né? E os processos participativos dentro do meio urbano, eles caracterizam uma tentativa de igualdade de opinião, partindo do pressuposto que o cidadão é o agente que determina uma agenda de atividades públicas, né? Então, aqui, o planejamento público, independente dos critérios que façam com que o Estado seja um agente decisivo, ele deve contar com o ponto de vista social. E, embora os projetos devam ter rentabilidades e o menor grau de incerteza possível para que seja executado em bem público ou privado, o objetivo do governo deve ser de maximizar o bem-estar de uma sociedade. Isso envolve a produção de bens e serviços coerentes de uma forma eficiente. Então, aqui eu vou falar sobre uma coisa importante, que tem uma publicação de 2015 de Elinson Matos e Rafael Terra, que eles citam que um fator muito importante para a eficiência dos gastos públicos dentro das gestões se refere à corrupção. E a corrupção, ela não fala somente as questões de reter valores, mas também de reter informações. E é o que eles ressaltam nessa abertura dessa discussão. Então, essa corrupção, ela revela um exemplo da ineficiência nas despesas públicas, porque se torna um fator determinante na redução de produção dos bens ou na produção de bens de baixa qualidade. Então, Campos e Pereira, em 2016, ainda ressaltam essa discussão que elas reduzem os insumos públicos, principalmente na infraestrutura, porque normalmente ocorre aqui uma redução na qualidade e quantidade de materiais e equipamentos destinados a obras de infraestrutura, que é útil e também repercute em gastos constantes em manutenções desses espaços públicos. Então, basicamente, a iniciativa do planejamento urbano participativo faz com que os meios de governo e a população sejam responsabilizados pelos seus resultados e faz também com que a população busque melhoria nos indicadores, incentivando os esforços do setor público constantemente. Entrando na caracterização da área de estudo, o município irá estudar o CETA Cascavel, então, como forma de breve histórico, em 1960, a cidade passa por uma expansão devido ao rápido crescimento econômico
e também o município contava com uma quantidade de infraestrutura de estradas muito maior que necessário. De 1970 a 2000 ocorre a elaboração do primeiro plano diretor, que originou o Código de Obras, Lei de Zoneamento e Loteamentos, bem como o município teve uma extensão acelerada nesse período também. Em 2005 ocorre a revisão do plano diretor, comandos do arquiteto Luiz Alberto Seco, e que as diretrizes para o desenvolvimento da cidade e os distritos administrativos foram restabelecidos, estruturando o município, então, como polo de desenvolvimento regional. Em 2015 a 2020, atualmente, né, ocorreu o PDI, Programa de Desenvolvimento Integrado, e temos também o Cascavel Avança. Então, o município de Cascavel fica situado na região oeste paranaense e com uma estimativa da população de 328.454 habitantes. E o município também se enquadra como o mais populoso da microrregião. Então, aqui a gente possui 46 praças públicas e, para o censo de 2010, 5,5% da população residente é portadores de necessidades especiais. Então, aqui o estudo foi se encaminhando para uma delimitação em relação às praças, principalmente pela falta de dados disponíveis. Então, se delimitou a praça Wilson Joffre, que é mais conhecida como Dr. Wilson Joffre Soares dos Santos. Ela é localizada no centro, entre as ruas 7 de Setembro, Castro Alves, Rio Grande do Sul e São Paulo, e foi criada em 1967. Em 98, ocorreu as normas reguladoras em equipamentos, quadras, bancos e várias reformas. Em 2008, passou por uma remudação. Em 2020, a gente encontra um projeto de revitalização e licitação aprovada, com um orçamento total geral de mais de 2 milhões. E também é importante destacar isso porque se houvesse uma transparência em relação maior, né, em relação ao custo desses espaços, talvez houvesse menos depredações do espaço público, principalmente por considerar a informação populacional de que o patrimônio é um bem que ele mesmo paga. Então, entrando nos procedimentos metodológicos, serão utilizadas referências bibliográficas até a elaboração do material de fundamentação teórica. Então, essas questões se referem à utilização de fontes bibliográficas, como livros, artigos científicos, periódicos, textos extraídos da internet e entre outros. Ocorreu uma abordagem experimental, que observou as relações entre as variáveis de estudo, de levantamento, e que pretende conhecer uma população e a sua dinâmica social, nesse caso limitada aos portadores de deficiências motoras. As questões quali e quantitativa, do quali quantitativo, que utilizou de dados que se preocupam em conhecer a realidade do objeto de estudo em que se encontra no momento, segundo a perspectiva dos agentes participantes, que de deficiências motoras, e sem a utilização de dados estatísticos, também principalmente uma vez que esses dados não são quantificados no município, né? E quantificando os elementos do espaço ligados à infraestrutura disponível no momento. Somente essa análise quali e quantitativa não seria uma boa aplicação do bônus, porque elas trazem uma redução do simbólico e experiencial, que descarta o que não é visível e mensurável, tornando a análise menos humana. Então, assim, a gente pode compreender que as cidades são muito complexas e não podem ser apenas mensuradas ou descritas. Elas precisam de um complemento de outras linguagens para entender esses problemas e intensidades que ocorrem. E quando é levado em conta apenas os dados, é esquecido das riquezas e extensões das relações entre o espaço e a prática. Então, como instrumento para a compreensão desses dados, será feita uma aplicação de questionário como ferramenta de coleta de dados. As perguntas serão descritivas, comportamentais e preferenciais. Então, compreenderá os conceitos de inclusão, principalmente. E o questionário será delimitado aos portadores de deficiências motoras que são frequentadores ou deixaram de ser por algum impedimento no ambiente. Antes do cenário pandêmico, eu poderia aplicar esse questionário na praça. Mas agora, além das questões de saúde, precisa ser considerado um fator importante, que é que não temos mais o mesmo público que tínhamos antes.
ou seja, quadra está fechada, parque está fechado, muitos ambientes da praça estão fechados, então eu já não posso mais considerar o mesmo público que eu tinha antes. Então, de antemão, esse questionário ele será aplicado na ADEFICA, que é a Associação de Deficientes Físicos de Cascavel, como ferramenta de pesquisa, né? O ambiente será utilizado. E no cálculo amostral dá um total de 106 questionários pela população com deficiência motora residente em Cascavel. Então, a ADEFICA atende hoje, em média, 1.300 pessoas e eu faria contato com essas pessoas delimitando usuários da praça, uma vez que eu não consigo mais aplicar nela. Então, eu vou utilizar como ferramenta de pesquisa. Como metodologia, Afonso, Schupnetan e Tanzi, eles propõem uma medida de desempenho dos investimentos públicos. Eles destacam que existem dois tipos, que são os de oportunidade, que medem o grau de igualdade de oportunidades oferecidas ao usuário, e os musgravianos, que abrangem as tarefas governamentais de alocação, contribuição e estabilização dos investimentos. Então, para essa pesquisa, a gente vai utilizar um método de medidas de oportunidade. E essa delimitação foi dada principalmente pela falta de dados consistentes municipais. Quando eles foram solicitados, eles não foram identificados, então tem uma falta de informação e não existe registros de gastos pontuais distintos. E não tem nem em todas as praças do município e nem em uma, mesmo delimitando a uma só, isso não ocorre. Então, existe o portal da transparência municipal, mas ali existem licitações completas e aprovadas do ano de 2010 para frente. Então, também para compreender essas questões que limitaram o estudo, vai ser analisado como forma de subindicador as questões de resultados administrativos, que incluem as informações de burocracia ou qualidade do sistema informativo do município. E a gente vai poder sanar algumas respostas, como o estudo não poderá ser aplicado em todas as praças e como não poderá ser compreendido os investimentos, né? Então, aqui, para realizar um modelo estrutural, a gente vai utilizar as questões de estrutura física e uso, que vão ser compreendidas com levantamentos quantitativos ligados à infraestrutura disponível e análise qualitativa, que são ligados à legislação e estado de qualidade de uso ou conservação. Para o uso, compreendendo o questionário de opinião, satisfação e aplicando aos usuários da praça. Então, a gente vai fazer esse diagnóstico por estrutura física e uso, e a partir desse diagnóstico, a gente vai conseguir responder o modelo estrutural diante da praça executada. Então, aqui... Ana, só uma pergunta rapidinha. O que você chama de modelo estrutural, você está falando de algum modelo matemático, estatístico, alguma coisa assim? Não, vai ser gerado um modelo estrutural no final de diretrizes arquitetônicas e legislativas. Ah, tá. Então, Você vai construir como se fosse um parâmetro, uma régua para medir as coisas. Isso, exatamente. Tá, uma régua para medir. Tá, entendi. Beleza. Então, o meu modelo de questionário, eu vou caracterizar a deficiência. E é importante também eu mencionar que a parametrização das questões de satisfação diante dos usuários portadores de deficiência, a discussão abre principalmente para as questões projetuais de acessibilidade, que são os recursos importantes e indispensáveis na produção dos bens públicos, né? Então, isso auxiliará muito na produção do modelo estrutural. Então, a gente vai fazer perguntas rápidas, né? De quanto tempo, quanta satisfação, quanto esse ambiente traz conforto à pessoa e o quanto ela consegue frequentar esse ambiente sozinha, acompanhado, se precisa sempre ser acompanhado, porque a gente tem que considerar que essa população também é de movimentação econômica e participante de uma sociedade realizadora de feitos dentro do meio urbano. Então, aqui, eu vou fazer uma leitura dos meus recortes feitos na minha metodologia, que eles serão utilizados para responder, né, meus objetivos específicos.
Então, eu vou recapitular cada um, que é compreender o funcionamento e a distribuição dos investimentos públicos e a participação populacional. Então, para responder esse objetivo específico, eu vou analisar como forma de indicador dos resultados administrativos, uma vez que eu me deparei com uma limitação de dados bem expressiva, buscando principalmente informações em relação aos investimentos, que não existem informações sobre todas as praças. Então, aqui a gente vai justificar também o título, o meu título está uma análise das praças públicas de Cascavel. Eu terei essa limitação e eu vou ter que analisar as questões dos resultados administrativos. E avaliar a inclusão e satisfação dos usuários, especificamente com deficiências motoras, no contexto das praças públicas, que será utilizado o questionário como ferramenta de coleta de dados e depois analisados. C. Mapear a Praça Wilson Jofre Soares dos Santos, demonstrando a relação entre configuração espacial da cidade, a inclusão e a satisfação da população usuária. Será feito pelo método qualitativo, que são dados que preocupam em conhecer a realidade do objeto de estudo e a experiência de cada usuário ali, como que eles se relacionam com o ambiente. D. Parametrizar os fatores de satisfação populacional encontrados e mapeados no estudo de caso. Então, os dados do questionário serão classificados em confronto com o ambiente já construído e as suas especificidades, porque eles responderão por isso, e serão considerados para análise das respostas às irregularidades e insatisfações presentes, passíveis de soluções projetuais, possivelmente propostas no modelo estrutural, que é a minha régua, né? E propor um modelo estrutural com base nas legislações e diretrizes arquitetônicas para ser aplicado de forma generalizada a praças municipais. Então, essa régua será uma medida também para outras municipalidades, uma vez que ela vai considerar NBR, leis e toda a questão legal e em confronto com o ambiente construído, porque a gente vê ali que tem uma licitação nova aprovada e serão feitas reformas na praça, mas a gente se depara com o que está insatisfatório ou irregular para a população usuária desse espaço. Ana, mais uma perguntinha rápida. Você não vai fazer demais praças porque não tem dados. Exatamente. E aí você vai fazer uma régua para medir as outras praças, mas não dá para medir porque não tem os dados. Essa régua, na verdade, ela vai seguir a legislação. Então, a legislação e normas no ambiente público, por metragem, por exemplo, né, que coisa de arquiteto isso, né? A gente consegue ver que eles precisam de X rampas para tal metragem, X parques por tal metragem. Então, vai entrar em confronto a normas e leis. Tá, entendi. Você vai propor... Então, isso vai poder ser uma verificação. Por exemplo, a gente tem uma licitação aprovada. Então, eu vou poder verificar nessa licitação, com essa, chamar carinhosamente assim, Isso. A gente vai poder comparar essa licitação aprovada se ela atende requisitos em normas e legislações. E a satisfação do público usuário, principalmente nas questões de acessibilidade. Ambientes inclusivos, principalmente uma vez que a produção dos bens públicos deve atender toda a população, né? Isso é um direito. O pessoal da praça, Wilson, a praça, você vai perguntar para o pessoal, só para porque ficou um pouco, depois a gente vai entrar nas perguntas, mas ficou um pouco assim, a praça, você vai perguntar para o pessoal se o pessoal está contente com a praça, o que está faltando e tal, e o que eles disserem é o que você vai usar como parâmetro para as outras, proporcionalmente. Não, eu vou utilizar como parâmetro as questões legais mesmo e de normas. Ali na Praça de São Jofre eu vou utilizar a satisfação. Só que de forma a satisfação em relação aos deficientes com deficiências motoras poderá ser utilizada de forma generalizada. Porque normalmente são problemas encontrados por várias pessoas. Então, nesses 106 questionários, possivelmente eu vou me deparar com resultados muito parecidos entre eles, porque são dificuldades parecidas. Ok, vamos lá, depois a gente
conversa mais. Pode continuar, muito obrigado. Na verdade, acabou, né? As minhas referências e é isso. Muito obrigada. Ótimo. Bom, então vamos entrar aqui nas perguntas do chat, e aqueles que não quiserem fazer as perguntas via chat, pode abrir o microfone também, né? Vou ler aqui agora a primeira pergunta que tem no chat aqui é do Osmar Faustino de Oliveira. Ele diz o seguinte: a infraestrutura social urbana está ligado ao direito à cidade? Sim, com certeza, porque... Espera aí só um pouquinho, professor. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu estou acompanhando em outra tela aqui as perguntas para eu não me perder. De quem foi essa pergunta mesmo? Oi? Oi, Ana, a pergunta é do Osmar Faustino. Ah, tá. Achei. Aqui. A infraestrutura social e urbana está ligada ao direito à cidade? Sim, porque eles devem atender a todo mundo, todo o público, independente de condições limitadoras ou não, né? O João Ferreira da Luz, é o seguinte, boa noite, Ana, parabéns pela pesquisa. No título do seu trabalho, ele retrata que será um estudo sobre o grau de satisfação populacional. Já nos seus procedimentos metodológicos, você afirma que tem como público somente a população com alguma deficiência. Como afirmará que a satisfação desse público representa a população de Cascavel? Então, assim, como eu justifiquei naquela parte que eu falei em relação ao meu título, né, que eu vou ter que verificar essas questões, principalmente na qualidade do serviço administrativo. Por quê? Porque a gente encontrou uma limitação de dados. Na verdade, minha pesquisa ela foi encaminhada, né? Ela começou com as questões de investimento, mas a gente encontrou uma limitação muito grande ali, porque não existem dados, eles não realizam esses dados. Então, eu acabei caminhando a pesquisa, delimitando, porque aí eu vou compreender, pelo menos, uma parcela da população, né? Principalmente nas questões de acessibilidade, que são questões que não podem ser esquecidas na relação projetual desses espaços públicos, né? E que muitas vezes, talvez, podem ser deixadas para trás. Não sei se eu esclareci a sua pergunta, João. Temos uma outra pergunta aqui do Sérgio Luiz Kuhn. Ele também te parabeniza pela pesquisa, pela apresentação detalhada e tal. Muitas praças públicas, no geral, são pouco utilizadas e outras descaracterizam a sua imagem e comprometem a sua função principal de proporcionar lazer e bem-estar à população, quando utilizada de forma inadequada, com lixo, violência, drogas, uso para feiras, tá, várias coisas né, que ele acha que dos danos sociais e praças abandonadas, vandalismo, depredação das praças, banco e outro, onde em certos locais há o caos. Nossa, vai apurar sobre essas perdas para a população e o município desse desvirtuamento e por outro, o de também despertar um maior sentimento de pertencimento da população para a preservação desses bens públicos? Sérgio, sim. Ali, como eu disse, quando a população ela tem consciência do quanto do dinheiro dela é investido naquele espaço, é o que a gente entra na questão de cultura participativa, né? Em que a população ela se responsabiliza pelos resultados que acontecem no meio urbano. Então, quando existe uma gestão participativa que não só o munícipe tem interesse em participar, mas a própria prefeitura instiga esse momento para o município, né, que é o planejamento participativo,
faz com que a sociedade acabe se responsabilizando por tudo que acontece, independente se sejam depredamentos ou não, porque ele tem noção do dinheiro dele que foi investido naquele espaço. Então, é importante a população saber disso, que nem ali a gente encontra nas questões de resultados administrativos, eu vou mencionar justamente essa limitação de dados. E isso faz com que a população não tenha a consciência, né? Essa consciência mesmo da gestão participativa e o quanto importa eles estarem dentro desses dados, né? Que esses dados, na verdade, deveriam ser abertos à população. E em relação ao sentimento de pertencimento, sim, eu também vou mencionar esse quesito, porque o ambiente público, ele é um ambiente feito para gerar um sentimento de pertencimento, até porque é meu esse bem, é eu que invisto dinheiro nele, é eu que pago os meus impostos e, querendo ou não, é o meu, o seu, de todo mundo que está aqui me assistindo, né? É o nosso dinheiro que está investido ali. Então, a sensação de pertencimento não somente na participação dos gastos e do cuidado com o espaço, mas também do sentimento de eu moro aqui e esse espaço é muito prazeroso estar aqui e é meu. Continuando aqui, tem algumas pessoal te parabenizando aqui, a Suelen dizendo Carlos, parabéns pela pesquisa. Oi? posso fazer uma pergunta para ela? Pode, deixa eu só terminar aqui a minha fala aqui. Então tem a Suelen dizendo parabéns pela pesquisa, a Ana, o Valdir Galante também parabéns, e a Ana também parabéns pela pesquisa. Ótimo. A Cíntia. Cristiano, por favor, pode fazer sua pergunta. Vamos lá. Ana, eu acho que a ideia é tentar contribuir, entender um pouco melhor esse teu projeto e tentar contribuir de alguma forma. Analisando o teu problema de pesquisa lá na frente que você apresentou, que você coloca assim, resgatando ele, né? Qual que é o parâmetro ideal do grau de inclusão e satisfação populacional, né? Com relação às praças públicas municipais. Esse parâmetro ideal, qual é esse parâmetro ideal de inclusão? Não seria uma utopia? Porque você fala assim, qual que é o parâmetro ideal? O ideal é o melhor possível, né? No meu entendimento. Qual que é o ideal? O ideal é que tenha rampa, que tenha aparelhos, tenha quadra esportiva, que tenha todas as funcionalidades possíveis, né? Para mim, esse seria o ideal, né? E a satisfação populacional. E aí, na satisfação populacional, até ali, e no teu próprio objetivo, em nenhum momento você menciona a questão da população com deficiência, né? E aí eu não vi essa relação. Você vai falar só da população, dessa população com certo grau de deficiência lá na frente, né? Tá, então eu voltei aqui no meu objetivo, que o meu objetivo geral é desenvolver um parâmetro do grau de inclusão e satisfação populacional. Então, aqui eu coloco a inclusão. E também no C ali, que é demonstrar... no B, que é avaliar a inclusão e satisfação especificamente com deficiências, usuários com deficiências motoras no contexto das praças públicas. E deixa eu voltar na sua primeira pergunta lá. Não é uma utopia, professor, porque não é para você, como assim, para você é uma questão. Calma aí, deixa eu pensar na minha resposta. É uma questão meio utópica, mas na verdade não é, porque para você é o melhor possível. Mas para nós, planejadores, não é só o melhor possível. É seguindo leis, seguindo normas, eficiência no recurso, porque a gente não tem um projeto e depois busca o recurso. A gente tem um recurso e a gente tem que adaptar o nosso projeto a esse recurso. Então, é a eficiência nesses investimentos, aplicando eles de forma eficiente nesses ambientes, né? Maximizando esse dinheiro que a gente tem, destinando ele de forma correta para esses espaços. Então, para isso, a gente tem a norma, a gente tem as leis que devem ser seguidas, que algumas vezes, né, a gente pode considerar ali que são, às vezes, deixadas de lado por outras preferências. Então, que nem para você, é essa questão de o
melhor possível. Então, às vezes, é levado isso, o melhor possível, mas a gente não busca o melhor possível, a gente busca o correto, que é nas leis, as normas e tudo corretamente Ana, esses recursos. mas se já existe a lei, as normas, o que você vai, a sua regra é descrever, o seu parâmetro é descrever a lei? Aonde você vai avançar? Então, isso daí é somado com, aí essa questão já é somado com a satisfação, porque existem as leis, mas que nem eu falei, né? Muitas vezes elas são deixadas de lado por outras preferências. Ô, Ana, deixa populacional ali nas questões de acesso que vão sanar um pouco dessas dúvidas. Ô, Ana, tentar te ajudar de alguma forma, assim, qual é o problema das praças públicas municipais de Cascavel, por exemplo, né? Porque acho que não posso ter comido bola em alguma parte aqui, mas eu acho que não fica claro assim, ó, existe um problema nessas praças públicas? Qual é esse problema, né? O recurso, qual seria esse problema então? Então, existem esses problemas de acesso. De acessibilidade. No meu TCC, por exemplo, eu utilizei outra praça, né, da cidade, que foi uma praça localizada num bairro nobre aqui do município. E ali você encontra um acesso na praça, somente um, e eu tive um entrevistado, por exemplo, que ele disse que ele tem vergonha de ir nesse ambiente, porque ele tem vergonha de pedir para os amigos dele levantarem a cadeira de rodas dele, para colocar ele dentro desse ambiente. Então, por isso, ele não é um frequentador de praças, porque ele encontra essa deficiência, né? Ele tem essa deficiência, é uma realidade para ele, e ele encontra essa dificuldade. Então, aqui a gente tem um problema de acesso, principalmente ali na Praça do São Jofre, é uma praça central, então ali tem comércio, ali tem residência, ali é uma área de circulação, não é somente uma praça que eu vou ali para passar um tempo, é uma área de circulação. É uma área bem central, então se eu quero passar de um lado para o outro, possivelmente eu passe por dentro da praça. Então, ali a gente tem um problema de acesso grande. Por exemplo, tem escadas ali, é que eu não sei se vocês conhecem aqui, né? Mas claro que depois ela será representada. Então, tem escadas nas praças, ali dentro, então eu tenho que dar a volta inteira para eu ter acesso. Isso não deveria ser, né, uma questão ser colocada. E o investimento não vai para isso, né? A gente vê ali que tem um investimento de mais de 2 milhões e quando ele bem destacado ali, que eu fui vendo tudo, ele não vai especificamente para cuidar dessas questões que são um problema, né? Vão para resolver outros problemas. Posso colocar mais uma questão aqui. A Josi Santos, ela está te dando parabéns aqui pelo trabalho. E ela te pergunta, você vai discutir algum aspecto emocional dos entrevistados? Então, ali eu vou voltar no meu questionário. Na verdade, eu vou citar somente a questão de satisfação mesmo. Como você considera as suas experiências no ambiente, que são muito satisfatórias ou pouco satisfatórias, com qual intensidade você se diverte no ambiente, o quanto ele é acessível às suas necessidades. E é isso, não vou entrar muito no aspecto emocional, principalmente por ser muito íntimo, né? Por ser muito íntimo. E não tem como eu adentrar especificamente nisso. E não, eu não vou entrevistar nenhuma instituição ou órgão sobre o assunto. O único órgão que eu tive acesso foi as secretarias responsáveis pelas praças do município, e foi aí que eu me deparei com que não tem dados, né? Eles não têm registros pontuais. Eles me disseram que, por exemplo, eles pintam uma praça, eles não registram de que dinheiro foi comprada essa tinta, para onde saiu essa tinta, né? Então, esse foi o único órgão que eu tive contato. Mas como não teve um sucesso, assim, em relação à busca dos dados, não vou ter mais nenhum contato. Ana, então, assim, para a gente tentar entender um pouco a sua metodologia, né? Então, você falou um pouco de eficiência e falou assim, a questão da eficiência é a seguinte, você tem um recurso fixo e você tem o que fazer com aquele dinheiro. Então,
você tem que maximizar a satisfação do usuário dada a limitação do recurso, né? É mais ou menos essa a sua ideia de eficiência. E aí existem as leis que já estão postas, ó, se você, a praça tem que ter acesso, tem que ter isso, isso e isso, né? E, quer dizer, se são leis, elas deveriam ser cumpridas, né? Porque senão o nome não seria leis, né? E aí o pessoal não está cumprindo. Tem coisa ilegal lá. Tem coisa na praça que é ilegal. É isso que você está querendo dizer? Irregular, né? Que a gente chama. São Isso. irregularidades projetuais e de planejamento. Isso. E aí aquilo está lá daquele jeito na praça. E aí você vai juntar as leis que já tem e mais a sua pesquisa de satisfação com o usuário e vai tentar fazer, então, essa régua aí, essa ideia de dizer o que é o ideal, baseado nessa sua pesquisa. Sim, esse parâmetro, né? Isso vai te dar o ideal. Daí tudo que tiver, a gente vai conseguir medir a distância que está do ideal. Essa é a ideia. Exatamente. Eu vou Então, conseguir por exemplo, medir a distância que está do ideal ambiente que eu vou estudar, né? Que vai ser a Praça de São João. Com esse ambiente, eu vou conseguir medir a distância que está do ideal, porque eu vou ver a realidade do ambiente e vou aplicar o questionário em relação a esse espaço. Isso, aí você vai criar Veja, eu acho que o que você tem que criar, o que você tem que criar é um parâmetro ótimo. Mesmo que utópico, mas ótimo. O parâmetro ótimo é isso. E aí a gente mede a regra. E aí a gente mede, ó, a Praça Wilson Joffre tá uma distância de tal. Né? Quer dizer, mas daí para dizer que é eficiente, a gente tem que saber o quanto que foi gasto lá e o quanto que eu tive de benefício, não é? Porque tem uma relação entre o gasto e o benefício, né? Então, mas é que daí entra naquela questão da metodológica que eu citei, né? Que aqui a gente tem duas questões que são importantes levar em consideração, né? Que são feitas, que nem eu te falei, da metodologia de Afonso, Schuckner e Tanzi, né? Que eles propõem duas medidas, que são as de oportunidade e os musgravianos, que eles abrangem as tarefas de alocação, distribuição e a estabilização dos recursos. Só que, infelizmente, a gente não tem acesso a esses valores. Por exemplo, eu cheguei lá e eles me disseram que é contratado uma empresa para fazer a limpeza de todas as praças do município. E não tem como eu dividir esse valor por todas as praças do município, porque algumas são limpas 2 vezes por mês e outras são limpas nem uma vez por mês. Então, infelizmente, eu não tenho como fazer essa mensuração e dividir esse valor entre as 46 praças. Mesmo que eu queira, isso não vai estar correto. E então, eu vou medir pelas medidas de oportunidade, que é um método de medição no grau de igualdade de oportunidades oferecidas. Então, eu vou medir realmente o espaço criado ali, porque não tem como medir esses valores de investimento, né? Isso daí. Não, mas o investimento é na hora de construir ou manutenção? Junta tudo? A construção e manutenção do espaço público? Junta porque, por exemplo, nessa licitação que foi aprovada agora em 2020, ali já está incluso, por exemplo, limpezas da praça, manutenção e iluminação para os próximos X anos, entendeu? Então, esses orçamentos de licitação já são completos para próximos anos também, né? Então, não tem como eu medir esses investimentos e justamente por isso eu vou usar como subindicador, né, os resultados administrativos, que são a falta de dados. E vai ser quantitativo a ponto de você conseguir dizer assim, ó, bom, o 100% é isso, o 100% é isso que eu estabeleci, é o parâmetro ideal, é o 100%. Essa aqui está 80%, essa está 90%, essa está 70%. Você vai ter como medir isso? A intenção é que sim. Mas você não definiu ainda como você vai construir um índice, se é um índice que você vai construir, mas daí você teria que ter mais de uma praça, né? Você teria que ter mais de uma, né? Para poder saber a diferença que está de uma da outra. Não vai ter como eu fazer uma comparação assim dentro da minha pesquisa, né? O que eu vou propor de forma final mesmo vai ser esse modelo, né? Esse parâmetro que vai ser possível analisar. Eu ainda não defini como meu orientador se vai ser feito em forma de lista ou tópicos que podem ser preenchidos. Por exemplo, eu tenho aqui esse documento, eu posso chegar ali na praça do meu município e verificar o quanto disso tudo aqui que eu tenho nesse parâmetro que eu posso utilizar na minha praça, entendeu? O quanto desse parâmetro aqui
eu tenho na minha praça. Então, acho que vai ser útil por isso. Pode ser, Então, pode ser seja numérico, principalmente por quantidade, sabe? Deixa eu ler a pergunta do professor aqui. Ela está dizendo pra você colocar peso nas leis e achar um ponto ótimo. E daí verificar. Então, eu acho que o que você tem que construir é um parâmetro ideal, que é o que seria o ideal, o que deveria ter, e aí depois, baseado no ideal, você medir a distância que as praças estão do ideal. É uma boa consideração. Eu acho que é isso, porque senão você não vai ter muito como medir. Eu não sei como construir, na verdade, não ficou muito claro, assim, pelo menos para mim, todo o processo, né? Tem muito termo técnico que eu não conheço, mas a ideia que eu imagino, assim, você vai construir um parâmetro ideal e vai ver a distância que a praça Wilson Joffre está do parâmetro ideal. E aí você vai poder aplicar isso em... Oi? Você está certo, é isso mesmo que vai acontecer. E aí depois você vai ter que ver as outras, e vai ver quanto as outras também estão distantes do ideal, em termos de acessibilidade, daí no caso, né? Então, daí, como eu não vou ter acesso a todas as outras, aí eu vou colocar em questão os resultados administrativos. Como eu não vou ter todos esses dados... Mas você pode ir lá olhar, ué. Depois que você construiu a régua, você vai lá e olha. Não. Olhar sim, mas daí é a minha experiência, né? Mas não tem os quesitos lá que você vai testar, ó, isso aqui, esse aqui, não tem você não vai construir o parâmetro para medir? Tem, Carlos. E, Ana, acho que essa ideia aí que o Carlos está dando, Ana, e depois você ir olhar as outras praças, porque a praça você vai ver por metro quadrado lá, né? Uma praça de 100 metros quadrados tem que ter 3 rampas e mais outros aparelhos ótimos aí para o pessoal ter uma acessibilidade legal. E aí depois é só, se você colocar peso em cada uma desses quesitos que estão regulamentados na lei, e depois é só você averiguar nas outras praças o que atende ou não atende, né? Se atende ou não atende, você vai fazendo um questionáriozinho ali, vai marcando um xizinho e depois você consegue tabular, e vai chegar num número, né? Então, na verdade, esse é um dos planos também. Gostei da ideia, muito interessante. Você pode ir lá depois, só olhar. Você construiu a régua, é só ir lá e medir, ué. Até para testar se a sua régua é eficiente, porque como é que você vai saber se a sua régua é boa ou não é, se você não usar ela para medir nada? Eu vou usar. Não, é uma ideia muito interessante. Muito obrigada por essa consideração. Não, desculpe até não entender direito do assunto, mas assim, a gente pensa em termos práticos, né? Assim, essa é a ideia. Falar, vou construir uma régua. Pô, todo prefeito vai poder olhar para isso, toda a entidade vai poder olhar para a régua que a Ana construiu. E aí você vai lá e mede, olha, essa aqui está mais próxima do ideal, essa aqui está menos próxima do ideal, e assim sucessivamente, né? Daí você vai poder, escolhe lá umas 10 e vai lá e igual o Cris falou, vai dando a nota nos quesitos, e aí constrói um índice e vai vendo quem que está mais e quem que está menos. Com certeza, muito legal. Muito depois você pode pegar a tua régua ali que você criou e você ponderou, ranqueou as praças de Cascavel, e aí fazer uma entrevista com o usuário, perguntando, o usuário que conhece todas as praças, provavelmente ali, ou 1 ou 2, 3 praças, né, e perguntar para ele o nível de satisfação de cada uma das praças. Teoricamente, a satisfação dele vai ser maior naquela praça onde a tua régua foi maior, né? O teu indicador ali apresentou um maior indicador, né? Sim. É mais difícil isso, porque não tem como aplicar questionário agora, pandemia. Não, agora não, isso daí depois, né? Futuramente, né, Karen? Depois que eu já for mestre, já. Não, depois que for mestre, acabou. Isso. Aí depois você vai pro doutorado, aí você vai fazer isso. Aí você vai testar. Eu recebo, hein? Bom, estamos sem mais perguntas aqui. Acho que o Jandir está digitando aqui. Parabéns pela apresentação e pelo debate. Legal. Agora são 20 horas e 30 minutos. Estamos no nosso limite aqui de tempo da apresentação. Se ninguém tiver mais nenhuma colocação a fazer, eu vou deixar então a Ana fazer dizer as palavras finais aqui que ela tem para colocar para a audiência dela aqui. Então, Ana, pode então colocar suas palavras aí e o que mais que você queria deixar de mensagem para sua audiência?
é só meu muito obrigada por todos os elogios, né? E as considerações foram muito proveitosas. E é isso, gente. Então tá bom, Ana. Então é isso. É isso aí. Então agradeço a todos, a virtual presença de todos. A nossa 65ª reunião do NDR, né? Estamos aí avançando a passos largos nas nossas reuniões. Agora teremos sempre as segundas-feiras, as quartas-feiras nós não teremos mais, porque as aulas voltaram, né? Então está competindo com o horário da aula. Então é isso, vamos encerrar dando boa noite a todos aí, um bom descanso a todos e nos vemos na próxima segunda-feira. Nos vemos virtualmente. Mais alguma coisa, Ana? Podemos encerrar então? Podem encerrar. Muito obrigada a todos pela atenção e pelas considerações. Por nada. Cristiano Stan, tem algum recado? É isso? Não. Então, tudo bem, gente. Um abraço a todos e nos vemos na próxima semana.